sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo falando sobre um tema da arqueologia bíblica, arqueologia da Palestina, arqueologia da terra de Israel. Eu já fiz mais de um vídeo aqui no canal falando sobre o altar de Arad, demonstrando artigos científicos, livros, publicações acadêmicas acerca desta descoberta e a posição dos maiores especialistas do mundo em arqueologia após analisarem os achados, as informações, os dados acerca de Arad, tanto do templo quanto do altar. Os fundamentalistas religiosos inventam muitas questões para tentar ludibriar o público em geral ou tentar arrumar uma justificativa infundada para o do porquê de algumas determinadas substâncias terem sido encontradas em um dos altares do templo de Arad, especificamente a substância do cânhamo. Exatamente, foi encontrado cânhamo lá. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre esta questão. E que também na Bíblia hebraica a palavra cânhamo ela é de certo modo escrita com uma grafia diferente, mas que quando um exegeta atentamente lê os textos da Bíblia hebraica e vê os vocábulos correspondentes corretos e a construção gramatical, obviamente também se encontra cânhamo na Bíblia hebraica. E eu também já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a opinião de especialistas e exegetas, mostrando esta grafia, esta gramática em versículos na Bíblia hebraica. Nós agora veremos o debate apresentado pelo professor James S. Anderson em seu livro de referência mundial, Monotheism and the Yahweh's Appropriation of Baal. Faremos a leitura específica que começa na página 31, que vai falar acerca da discussão arqueológica em torno do altar de Arad. E você irá se surpreender, porque de fato, muitos que falam acerca do altar de Arad, quando eu falo muitos, os fundamentalistas religiosos, omitem informações de você e até distorcem fatos da realidade. Vamos à leitura do professor James S. Anderson e meus comentários. O templo de Arad apresenta outro espinho na carne para os adeptos do paradigma do iauísmo monoteísta inicial. A construção e destruição deste santuário no sul de Judá continua a ser uma questão muito controversa. Yohanan Aharoni, após revisar sua conclusão inicial, propôs que o templo foi construído no século IX, antes da Era Comum, antes de Cristo. Tendo revisto as provas, Herzog apresenta que a sua construção ocorreu em meados do século VIII, antes da Era Comum. O principal ponto de discórdia gira em torno do porquê e quando o santuário foi destruído. Quer isto tenha ocorrido durante as supostas reformas do rei Ezequias ou não. Aliás, literalmente supostas reformas. Ezequias era um propagandista de marca maior e os escribas utilizaram-se da Bíblia hebraica nos seus registros narrativos para fazer uma baita propaganda do rei Ezequias. Se você tem dúvidas do que eu estou dizendo, a própria Bíblia hebraica fala no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, que não houve rei em Judá que se comparasse ao rei Ezequias.
nem antes e nem depois dele. Exatamente. Eu vou ler o versículo para você entender. Vou ler rapidamente. Falando acerca do rei Ezequias. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Exatamente isso. Esse era o tamanho da propaganda de Ezequias. Davi? Não, Davi nada. Salomão? Menos ainda. O maior de todos, Ezequias. A propaganda de Ezequias era tão grande que ele vai chegar a colocar a narrativa do anjo que matou 185 mil assírios. Ele só não contava que todos os registros extrabíblicos necessários para compreendermos que a campanha militar de Senaqueribe continuou estão disponíveis a nós até hoje. Senaqueribe, depois de passar pela província ou reino de Judá, ele ainda caminhou por diversos lugares, fazendo exatamente o que o texto bíblico dá à pista, arrasando cidades e recolhendo tributos, segundo a própria Bíblia hebraica. Senaqueribe arrasou mais de 40 cidades na província ou no reino de Judá. Na província que era a província assíria. A verdade é esta. E aí só Jerusalém escapou. Não. Ezequias pagou o tributo e Senaqueribe tocou o barco. Foi isso que aconteceu. Tributo pago, invasão interrompida. No versículo 13 do capítulo 18 do segundo livro dos reis, estará registrado que Senaqueribe, rei da Síria, ele subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele tomou todas as cidades fortificadas. O sítio arqueológico de Arad é muito importante para a presente discussão pelo que nele foi encontrado. 3 pedras eretas e 2 altares de incenso foram encontrados caídos de lado nos degraus que levavam ao seu centro observável. 2 das pedras estavam encostadas na parede dos fundos e foram rebocadas junto com os 2 altares de incenso. A terceira pedra foi encontrada no topo de uma plataforma quadrada e elevada, no canto direito traseiro. Isto sugere que, numa fase inicial, neste local judaico, pelo menos 2 divindades eram veneradas, à época em que o templo foi construído. Numa fase posterior, uma pedra estava presente sem um altar de incenso. Zevit sugere que, além de Arad e do templo em Jerusalém, 2 divindades, Yahweh e Asherá, eram veneradas em Dan, Azor, Lax e Megido. Então, há evidências que essa adoração de Arad não era só realizada em Arad ou na cidade de Jerusalém, mas que também há evidências, há achados que sugerem que em Dan, Azor, Lax e Megido, Yahvé era adorado ao lado de Ashera ou Asherá. Armstrong imaginou uma tríade de Yahvé ou Yahweh, Asherá e Baal em Arad, por causa das 3 estelas recuperadas. As evidências deste local são tratadas da mesma maneira que Kuntlet Ashrut e Kirbet El-Kon, por representantes de ambos os paradigmas, sincretismo / religião popular versus religião nativa / oficial. Diversos estudiosos começaram a perceber isto,
que havia uma religião que de fato era praticada pelo povo e de que havia uma religião que queria ser imposta pela monarquia, pelo poder sacerdotal e monárquico. O argumento de que isto representa uma forma de religião popular é fraco, pois faz claramente parte da religião patrocinada pelo Estado. Então, há também aqueles acadêmicos que observam que, na verdade, pode ser que era mesmo a questão politeísta, algo que era designado pelo Estado judaíta e que, na verdade, aliás, como eu venho dizendo aqui em alguns vídeos, a questão monoteísta ela vai entrar como redação e não como ação já lá para o período persa, mas como redação textual e não como ação política do cotidiano. O templo fazia parte de uma grande fortaleza, um elemento do mecanismo estatal. Para chamar isso de sincretismo, a fim de manter a existência de um hipotético monoteísmo puro, porque o professor Anderson está corretíssimo. Esse monoteísmo é inventado, é hipotético, puro, somente. Não, para de história. Estava todo mundo lá, juntinho no panteão. É preciso fornecer uma resposta sobre por que não se deve, então, ver o iauísmo do Israel real e de Judá como sincrético, o que levaria a concordar com o modelo original do panteão. O monoteísmo original teria de ser empurrado para tempos pré-monásticos, para os quais não há documentação. Torna-se assim uma questão de crença não perturbada por evidências contrárias, mas também carente de qualquer evidência de apoio. Então, o monoteísmo iauísta está registrado nas páginas da Bíblia hebraica? Sim, com certeza. O monoteísmo iauísta está registrado nas páginas da Bíblia hebraica. Com certeza absoluta. A Bíblia hebraica é uma redação que tenta descrever e descreve o monoteísmo iauísta ou javista. Mas a arqueologia e a história confirmam isso? Não. O que demonstra a arqueologia é que houve muito forte, até mesmo na religião estatal da monarquia durante um longo período, Yahvé com a sua esposa, Yahvé adorado a maneira como Baal era adorado, como El era adorado, e ainda com a sua consorte, fora as evidências dos postes ídolos ou das imagens que também faziam parte desta construção. Ou seja, literalmente, o monoteísmo da Bíblia hebraica é uma construção, é uma ideologia redacional sacerdotal de um período específico da história de Israel. Porque até a tese das reformas de Josias e Ezequias, à luz da análise arqueológica e exegética, há muitas dúvidas se podemos dizer que as mesmas sequer existiram. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Caso você não creia em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the